Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal. Muito prazer, aqui quem fala é Valdir Veríssimo e você está em mais um vídeo da série Aposta VDP aqui do canal VDP. Mais um vídeo falando sobre Copa do Mundo de Clubes, dessa vez para essa inauguração das quartas de finais com dois brasileiros em campo. Para começar às 16 horas, Fluminense contra Al Hilal e às 22 horas, Palmeiras contra Chelsea. Caso você goste desse tipo de conteúdos, gosta de se manter informado, quer se manter informado aí com dicas de apostas e também projeções para os próximos jogos, se ligue aí no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, que dessa forma você não perderá nenhuma das novidades aqui do canal e de quebra estará me ajudando muito a continuar crescendo aqui no YouTube. Vamos por ordem cronológica, então, às 16 horas, Fluminense contra Al Hilal. Na minha opinião, essas odds deveriam estar mais desreguladas, estão bem justas. O Fluminense a 3,10 para vencer a partida, empate a 3,40 e Al Hilal para vencer a partida 2,58. Na minha opinião, muito valor nesse back Al Hilal a 2,58 para Al Hilal vencer a partida, ou até mesmo esse lei Fluminense a 3,15, onde eu acho ainda que o Fluminense, apesar de ter vencido a Inter de Milão da forma que venceu, ainda acho que é um time ruim, acho que é um treinador limitado que se sobressaiu no último jogo. É verdade, devo desculpas aqui às duras críticas que fiz ao Renato Gaúcho no jogo contra a Inter de Milão, mas ele se mostrou muito técnico, se mostrou muito tático também, estudou muitos jogos, estudou muito aonde ele poderia tirar vantagem da Inter de Milão, acabou dando certo, mas ainda assim acho que é um treinador limitado e é um time também que é limitado também, é um time ruim, na minha opinião, com todo respeito ao Fluminense. Acho que o Al Hilal tem tudo para vencer essa partida e vamos falar então um pouco sobre o Al Hilal. A vitória, como foi sobre o Manchester City, mostrou que é um time que sim tem muito interesse em vencer esse campeonato mundial. A mãe do jogador brasileiro, não me lembro o nome, acho que o Marcos Leonardo disse que o Al Hilal tem muita vontade de mostrar para o mundo que na Arábia Saudita também tem futebol. O bicho para as vitórias, o prêmio para as vitórias são astronômicos, diga-se de passagem aí, como foi a comemoração contra o Manchester City, após a vitória contra o Manchester City na prorrogação. Então, tudo isso é muito motivador para que o Al Hilal faça um ótimo jogo também contra o Fluminense e possa sim vencer o Fluminense no tempo normal. Infelizmente, gostaria que tivesse todos os dois brasileiros, ou então todos os brasileiros, mas já que terminamos aqui com dois brasileiros do mesmo lado da chave, acho que seria interessante. Torço muito para que passe os dois brasileiros. Acho que, infelizmente, os dois têm missão bem complicada, aí diga-se de passagem, talvez a do Fluminense um pouco mais difícil do que a do Palmeiras. Acho que o Al Hilal é sim o melhor time entre esses quatro que estão desse lado da chave e acho que irá fazer sim jus ao seu poderio financeiro e a forma como vem chegando nesse Mundial de Clubes. Valor então nesse confronto para ficar contra o Fluminense é 3,15. Lembrando que quando você fica contra um time, você acaba vencendo com dois resultados. Então, ficando contra o Fluminense, você pode vencer aí com um empate ou com a vitória do Al Hilal. Lembrando também que, como essa odd está 3,15, o mercado está te cobrando praticamente aí uma porcentagem a mais sobre a sua aposta, um risco maior sobre a sua aposta, mas te dando como recompensa o lado do Al Hilal. Então, a vitória do Al Hilal ou o empate te daria esse green. Diga-se então aí, para terminar essa análise sobre Fluminense e Al Hilal, para o vídeo não ficar muito longo também, acho que o valor está para o lado do Al Hilal para ficar contra o Fluminense ou até mesmo para ficar a favor do Al Hilal para tentar vencer aí com essa odd de 2,58, 8 décimos acima dos 2,50 que eu tinha precificado. Às 22 horas, Palmeiras contra Chelsea, dois times que já se enfrentaram em Mundial em 2021. O Palmeiras acabou perdendo na prorrogação, ali no finalzinho da prorrogação, quase levando para os pênaltis. Acabou saindo um pênalti que foi cometido por uma mão na bola do ex-zagueiro que joga hoje nos Estados Unidos, o Luan. Então acabou que o Palmeiras foi o vice-campeão mundial, podendo até levar o jogo para os pênaltis, mas por um detalhe acabou que não conseguiu. Mas o Palmeiras jogou muita bola nesse jogo, no tempo normal foi 1-1 esse confronto aí, gol do Rafael Veiga de pênalti também. Lembro muito bem como se fosse ontem e acho que o Palmeiras tem hoje condições de fazer um jogo muito difícil para o Chelsea e acho que um jogo muito justo também, mas infelizmente não temos valor para a vitória do Palmeiras ali a 4,2. Na minha opinião, uma odd a 6 seria mais justa. 4,2 ficou baixo, empate a 3,45 também baixo. Já o Lei Chelsea a 2,10 acho que tem muito valor, será também por esse lado que eu estarei olhando.
Acho que o Palmeiras ainda não conseguiu fazer aquele jogo de decisões como a gente está acostumado a ver o time do Abel fazer. Acho até que contra o Botafogo jogou muito. Acho até que contra o Botafogo jogou muito bem, mas acabou faltando o gol e tem sido mesmo uma dificuldade do Palmeiras conseguir fazer gol nos seus jogos mais importantes. Foi contra Botafogo, contra Corinthians na final do Paulista, contra Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras vem jogando bem, amassando seus adversários, dominando seus adversários, mas não conseguem fazer gol. E isso pode ser então também uma dificuldade e um fator muito importante para o jogo de hoje. Acho que o Palmeiras tem condições de minimamente fazer um jogo digno contra o Chelsea, um jogo aí bom de se assistir, um jogo onde pode ser sim até que tenha chances de vencer a partida, mas acho que ainda é muito difícil. O Chelsea é a maior folha, o que não quer dizer muita coisa também, mas a era pós Roman Abramovich, o Chelsea vem contratando gente a rodo e não vem conseguindo vencer muitas coisas, então é um time muito caro que entrega muito pouco e o Palmeiras pode se aproveitar disso ainda, que é um time em reformulação. Acredito que nesse momento o Palmeiras chega em mais condições de vencer o Chelsea do que em 2021, apesar de ter sido o time campeão da Libertadores naquele ano, mas chegou contra um Chelsea ali muito bem montado pelo técnico, então, o Thomas Tuchel, que tinha sido campeão da Champions League. Então dessa vez acho que o Palmeiras tem muito mais condições de vencer o Chelsea do que tinha naquela época, fazendo com que tenha bastante valor para esse Lei Chelsea a 2,1. Seguindo então, o último vídeo foi gravado aí projeções para as quartas de final, projetando então que tem valor sim para os underdogs nesses confrontos, então bastante valor para ficar contra o Fluminense a 3,15, na minha opinião, nesse caso valor para o favorito, né, valor para o Al Hilal a 2,58, e já no jogo do Palmeiras, valor para o underdog Palmeiras para ficar contra o Chelsea. É isso, sem querer também me estender muito, são dois jogos de times brasileiros, espero que os dois brasileiros passem e assim já teremos um brasileiro na final da primeira Copa Mundial de Clubes, mas acho que muita coisa pode acontecer e os dois times têm que fazer o jogo perfeito para poder passar para a próxima fase. Acredito sim que o Palmeiras tem condições de fazer isso, o Fluminense também acredito que tem condições de fazer um jogo duro contra o Al Hilal, assim como foi contra o Inter de Milão, mas a diferença é que eu acho que o Al Hilal, desses quatro times, é o que tem mais condições, teria condições de ganhar do Fluminense, teria condições de ganhar do Palmeiras, do Chelsea, então acho que a situação do Fluminense é um pouco mais complicada do que a do Palmeiras. Mas desejo a todos aí uma boa sorte, até o próximo vídeo analisando a próxima rodada de quartas de final de Copa do Mundo de Clubes, e espero que as minhas dicas aí tenham ajudado e tenham feito bastante lucrativo, então pelo menos conseguir te fazer ter uma noção diferente de análise esportiva. Do mais, meu muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!